Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tive mais um pequeno problema aqui no início, mas já conseguimos resolver. Desejo a todos paz e uma boa noite. Hoje é dia 14 de outubro, estamos numa transmissão ao vivo aqui pelo Facebook, que vai ser gerado depois uma gravação também na nossa página do YouTube. Bem, eu já vejo aqui alguns irmãos conosco. Quero dar uma boa noite específica a vocês também. Vejo aqui nosso irmão Taveira, nossa irmã Severina, irmã Jandira, a Maricélia, João Vélez, Celso. São esses os irmãos que eu já visualizo aqui. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar com Deus agora, nós vamos orar e na sequência nós vamos dar continuidade com o nosso culto, com a adoração, com o louvor. Pai bendito, louvado seja o teu precioso nome. Novamente em tua presença, na comunhão com os meus irmãos que também cultuam ao Senhor. Reservamos esse tempo, esta data, em obediência à tua palavra, Pai, também para render diante do Senhor as nossas vidas, nos render diante do Senhor. Por isso recebe-nos, por favor, Deus, sê com as nossas vidas neste momento, que a tua misericórdia nos alcance, possamos, ó Pai, cultuar com a consciência da tua santidade. Deus, eu peço pelos meus irmãos, pelas dificuldades de cada um, pelos desafios, pelas suas necessidades, assim como também as minhas. Peço perdão pelo meu pecado, sou pecador, Senhor, e preciso de Ti. Dependo do Senhor e do Teu perdão. Agora nos instrua para a transmissão deste culto, para que todos possam cultuar e também receber de Ti as Tuas bênçãos. Eu louvo ao Teu nome, oro em o nome do Senhor Jesus Cristo, não só por mim, mas também por cada um dos irmãos. Amém. Queridos, nós vamos bem dizer a Deus. Deixa eu só silenciar o computador aqui do lado. Tem um hineto que ele diz assim: eu não vou parar de cantar. Que ele seja pelo menos um esforço, uma tentativa, que a nossa vida seja constante em louvor e adoração a Deus, que não paremos, que não deixemos de adorar o nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor.
Som. Ok, nós vamos continuar com o culto desta noite. Nós convidamos os irmãos já na quarta passada a iniciarmos um novo livro. Estamos começando uma caminhada aí pelo livro de Êxodo. Estivemos aqui durante algum tempo estudando o livro de Gênesis, né? E agora nós vamos caminhar com a sequência o livro de Êxodo. Na quarta passada, nós demos aqui a introdução do livro de Êxodo, colocando um pouquinho das intenções, por onde nós vamos caminhar, falando um pouquinho do histórico do livro, datação, autor, um pouco do seu conteúdo, das contribuições, né, devocionais, teológicas que ele nos traz também. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 1. Então, quero convidar você a abrir então a Bíblia em Êxodo capítulo 1. Nós vamos ler este capítulo, 22 versículos, vamos ver se dá tempo para a gente analisar, estudar ele aqui hoje, acredito que dará. Nós vamos ler inicialmente do versículo 1 até o versículo 6. Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Creio que você está com a sua Bíblia já aberta, se não, está aí na tela também o comentário para que você possa acompanhar conosco, tá? Comentário não, texto bíblico, né? São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já se encontrava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Bem, o livro de Êxodo, nesses primeiros versículos, ele tem uma ligação, uma introdução ligando com o texto de Gênesis. Então, a informação aqui inicial é sobre como surgiu esse povo que se formará em nação, e fala sobre os filhos de Israel. É interessante usar aqui logo de cara tanto o nome Israel quanto o nome Jacó, né? Nós falamos isso um pouquinho também em Gênesis, na introdução. Então há dois nomes referindo-se ao mesmo personagem. Mas aqui os filhos de Israel, como é colocado no versículo 1, não vai ser mais utilizado desta maneira a família de Jacó. Vai ser sempre utilizado agora ao povo como uma nação. Então, no Pentateuco, pelo menos, será a última vez que nós veremos com essa conotação. Tá? Não tenho muito o que falar aqui sobre o versículo 2 até o versículo 4, porque são os nomes aí dos filhos dele. Nós já vimos isso também ali no Êxodo, quando tratamos, por exemplo, no capítulo 49, também quando vimos lá no capítulo 46, inclusive até mesmo a informação dos 70 descendentes de Jacó que vão para o Egito, ela é a mesma que nós vamos encontrar lá no livro de Gênesis, tá? No capítulo 46. Então, essa informação é parecida. Alguns, como no livro de Atos, quando Estevão vai falar sobre essa história, alguns vão colocar lá 75, incluindo ali alguns outros filhos, como as mulheres que não era contada, Diná, e os filhos de José, assim como José, que já estavam no Egito, tá? Mas não chega a atrapalhar aqui a nossa linha de raciocínio para hoje. Bem, o versículo 6 ainda diz que José morreu
e todos seus irmãos e toda aquela geração, a primeira geração. Né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre estas gerações, mas é interessante pensar que o povo estava correspondendo às ordens de Deus. Eles estavam obedecendo aquilo que Deus havia mandado, na verdade, não só para eles, mas a toda a humanidade. Deixa eu compartilhar já um texto aqui com vocês de Gênesis 12, 2. Inclusive, esses textos eu compartilhei com vocês na quarta passada. Gênesis 12, 2 e Gênesis 15, o versículo 13 a 16. Mas ele é importante aqui também, nesse capítulo 1. Olha só. Gênesis 12, 2 diz o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Okay? Então, o 15, do 13 a 16, diz: então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus descendentes e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Okay? Então, nós estamos exatamente falando da primeira geração, que já havia partido, já havia morrido, e nós estamos exatamente no êxodo, no período aí da quarta geração. Eu não separei esse texto aqui na tela para vocês, mas se você puder chegar lá em Números, capítulo 26, do versículo 57 ao 59, por exemplo, nós temos ali exatamente uma demonstração dessa linha, dessa linhagem, dessa descendência até a sua quarta geração, onde ali vai dizer que Levi, que era um dos filhos de Jacó, como nós vimos agora no versículo 2, ele gerou Coate. O Coate seria então a segunda geração, né? O Levi a primeira, Coate a segunda. O Coate gera Arão, que por sua vez é pai de Moisés e de Arão. Então nós temos aí a quarta geração com Moisés e seu irmão Arão, está ali em Números 26, versículos 57 ao 59. Esse texto eu não separei para vocês aí, mas é exatamente como Deus havia dito, prometido lá para Abraão em Gênesis 15, e agora nós estamos observando aqui no livro de Êxodo, ou seja, Deus, em sua fidelidade, cumpre com aquilo que ele diz. Okay? O 46, 27 eu anotei aqui assim, mas esse 46, 27 é exatamente falando sobre os 70 que saíram do Egito. Eu já mencionei, eu vou puxar isso para cima aqui, não vou parar nisso, tá? Mas é interessante que, logo de cara, o livro de Êxodo ele traz uma perspectiva de crescimento. Isso a gente pode comparar depois, mais à frente, com a história que encontramos no livro de Atos. Atos mostra da mesma maneira, só que com a igreja. Assim como a igreja foi crescendo, se multiplicando, se tornando fértil, nós vemos aqui no livro de Êxodo, né? Então podemos dizer que há uma prefiguração daquilo que aconteceria com a igreja primitiva descrita lá no livro de Atos, ok? Bem, nós vamos caminhar mais um pouquinho na nossa leitura, tá? Do versículo 7 até o versículo 10, Êxodo 1, versículo 7 até versículo 10. Diz assim: os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram e tornaram-se numerosos, e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José.
Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, alinhem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Eu estava há pouco, então, afirmando, assim como nós vemos no texto, que o povo de Deus obedeceu a Deus. E uma ordem que havia sido colocada não só ao povo, mas para toda a humanidade. Afinal de contas, quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, primeiro capítulo do livro da Bíblia, diz que Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, o povo de Israel, o povo de Deus, está cumprindo com aquilo que Deus pediu, que não foi específico a eles, mas para toda a humanidade. Então, eles crescem, se multiplicam e são prolíferos. É interessante que algumas das palavras que foram colocadas lá em Gênesis 1:28, elas são encontradas aqui exatamente em Êxodo 1, com relação ao povo de Deus. Então, fica claro essa obediência ao povo. O tempo, o próprio texto aqui nos aponta a um rei que não conheceu José. E pelo tempo em que esse rei surge, era natural que ele não conhecesse. Quando a gente chega lá em Êxodo 12, versículo 40 e 41, nós temos uma informação clara sobre o período que se passou de José até esse período do Êxodo. Tá? Diz assim, ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia quando se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Okay? Então, por 430 anos, surgiu um novo rei. Muitos indicam que não só um novo rei, mas uma nova dinastia, né? Um novo comando, um novo modelo de reino. E aí eu digo que é natural que ele não se lembre de José. A gente pode tomar como exemplo nosso país, né? Brasil, descoberto em 1500, a data aí oficial, e não um pouco mais de 500 anos, e tem muita gente que não conhece a história do início do nosso país, não conhece um pouco daqueles que trabalharam e fizeram a diferença lá no início. Então chega um rei aqui e não conhece José. E olha que nós temos algumas vantagens sobre o rei que chegou, porque nós temos toda uma contribuição literária que vai nos ajudar, vai nos informar um pouco sobre a história, né? Por mais que eles tivessem a escrita na época, claramente não é com o mesmo conteúdo, mesmo volume que nós temos nos nossos dias. E ainda assim, nós temos dificuldades de conhecer um pouco mais sobre a história, o passado. Então, é natural que esse rei, ele não conhecesse, esse novo rei não conhecesse sobre José. Tá? Então, essa informação aí do versículo 8. No 9 e 10, nós começamos a perceber o temor do povo do Egito. Então, eles partem para um plano de poder vencer os israelitas ou diminuí-los, porque percebem que eles estão se tornando numerosos e, por sua vez, perigosos. Né? O que acontece? Na história do povo do egípcio, um pouco antes desse fato aqui do êxodo e desse início que nós estamos narrando aqui, houve um outro povo chamado Ixos, que eles dominaram o Egito, tomaram conta do Egito, né, e chegaram a governar no Egito. E aos poucos, passado alguns anos, séculos, os egípcios
começaram a retomar o poder e se livrar desse povo estrangeiro. O medo agora era que o povo de Israel crescendo, eles também se tornassem como foram esses outros povos que haviam surgido séculos antes. Então, melhor seria eles se precaver e tomarem alguma ação. Só que eles não contavam com os planos de Deus. E é aqui que eu quero fazer um destaque, uma menção que vai dar continuidade para o nosso capítulo de hoje. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Guarde isso. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ok? Por mais que eles tivessem temor, e o versículo 9 aqui deixa claro o pavor deles diante disso. Eles falam: olha, o povo de Israel, o povo hebreu, né, como ele se refere nesse início, eles são mais numerosos, são mais fortes do que nós. E é interessante isso, porque o povo vai ser oprimido, se torna escravo, mesmo sendo mais numerosos e mesmo sendo mais fortes, né? Poderiam, né, se rebelar contra isso, mas o Egito também tinha o seu poderio militar, o que mesmo em menor número permitia a eles também deixar o povo de Israel com uma certa tensão. Então o povo, mesmo sendo mais numeroso, mais forte, se submeteram a essa escravidão dos egípcios, ok? E aí eles dizem, né, temos versículo 10, temos que agir com astúcia, porque pode ser que em caso de guerra eles aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. A localização do povo de Israel, por mais que eles sejam numerosos, a localização deles era um pouco mais próximo à fronteira do Egito e não tão centralizados. Pode ser que alguns tivessem se deslocados e habitado um pouco mais para o centro, mas a cidade, como nós vimos lá em Gênesis, de Gósen, né? Tá lá, deixa eu abrir aqui em Gênesis 47, versículo 5 até o versículo 5 e 6, a gente vai ter essa informação, tá? Eles permaneceram numa cidade fronteiriça do Egito. Quando o inimigo viesse atacar o Egito, eles poderiam cruzar primeiramente com o povo de Israel, fazer com eles uma aliança, chamá-los para guerrear ao lado deles, aliar aos inimigos, e aí o povo do Egito certamente teria muito mais dificuldade ou mesmo teria uma derrota. Então, o pensamento da liderança egípcia aqui não está errada, né? Eles só não contavam que tudo isso estava dentro do planejamento de Deus. O povo de Israel não se aliou a nenhuma outra nação, mas deixou os egípcios com bastante medo, né? Versículo 11, nós vamos continuar a leitura até o versículo 14. Êxodo 1, versículo 11 até o versículo 14. Diz assim: Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam, e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma primeira tentativa do faraó, do povo egípcio, de ir contra os planos de Deus, mesmo sem que ele soubesse. A primeira tentativa é: vamos escravizar eles e vamos oprimir, vamos tornar a vida deles amarga. Então, essa é a primeira
tentativa, o primeiro plano deles. E aí, por meio do povo de Israel, a escravidão por meio disso, eles foram forçados a construir cidades para os egípcios, e aí tem menção de duas delas, Pitom e Ramsés. Essa prática, essa cultura de pegar os escravos ou povos estrangeiros para trabalhar para eles, mais tarde ela vai ser reutilizada pelo próprio povo de Israel. Tá? Então, grandes obras como foram no Egito, né? Pirâmides, as cidades celeiros, como mencionada aqui, e também o Templo de Salomão, lá mais tarde, séculos à frente com Salomão, utilizou-se de mão de obra escrava ou estrangeiros. Eu vou colocar aqui um texto para vocês terem ideia disso, lá em 1 Reis, capítulo 9, versículo 20 até o versículo 22. Olha só. 1 Reis 9, versículo 20 até o versículo 22. Todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado, como continua até hoje, ou pelo menos até a data da escrita desse texto. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Ele eram os seus homens de guerra, os seus capitães e os comandantes dos seus carros de guerra e os condutores de carros. Okay? Então, a prática, como disse, repito, ela se tornou comum. Então, você tinha um poder escravo nas mãos, um povo escravo, eles usavam isso para fins de mão de obra. Né? Os trabalhos de batalha, de guerra, então os homens da própria nação ficavam a cargo destas funções. Lá no Gênesis 5, o versículo 14, também não trouxe esse texto para vocês, mas está aí pertinho, quem está com a Bíblia aberta em Êxodo, vai perceber exatamente essa hierarquia utilizada, mencionada agora aí no capítulo 1. Gênesis 5, 14 nos conta o seguinte: os capatazes israelitas indicados pelos feitores do faraó eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolo dos dias anteriores? Então, notem bem, havia uma primeira hierarquia, que eram do próprio povo do Egito, e eles subjugavam alguns israelitas a serem capatazes. Quando eles eram requeridos sobre o andamento da obra, quem pagava a conta eram os capatazes israelitas. Então eles sofriam muito e eles tinham que, por sua vez, exigir do próprio povo que pudesse continuar a obra. Então havia ali também um mal-estar entre essa liderança e o demais povo. Lá com Salomão também tem um episódio interessante com Adonirão, que ele vai ser apedrejado exatamente por exercer essa função, e o povo vai pegando ódio dele, tá? Bem, mas vamos lá. Então, o primeiro plano deles é opressão, tá? Agora é interessante que a gente percebe que esse plano ele vai aumentando em crueldade. O faraó, o povo do Egito, tentando mudar os planos de Deus através de crueldade sendo aumentada. Então, primeiro eles impõem a tarefa de eles prepararem tijolos, né, de barro, e nós vemos ali no finalzinho do versículo 14 que eles também são colocados para executar todo tipo de trabalho agrícola. Então já aumentou o tipo de trabalho. Antes era a construção de cidades, agora também no campo. E ainda no 14 diz que em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O negócio virou moda, poder amargar a vida de um
israelita já estava sendo comum, já não era só na mão de obra ali para a construção das cidades, mas em outras coisas mais, tá? Mas, como sabemos, Deus tinha um plano, e não é nada do que os egípcios pudessem fazer que ia mudar o plano. Eu não sei se os irmãos vão se recordar, deixa eu partir aqui um pouco para trás, num episódio em que nós vimos em Gênesis que Jacó chega e se encontra com a sua amada Raquel, né? Deixa eu entrar aqui no texto, exatamente no capítulo 29, quando o Jacó tem esse encontro, diz que ele se encontra com ela perto de um poço, que tinha uma pedra grande e que os pastores se reuniam para poder rolar essa pedra para dar água de beber ao rebanho. Mas no texto ali nós temos a informação que o próprio Jacó, ele rolou essa pedra, né? E deu de beber as ovelhas de Raquel, né? Um gentleman, sendo um cavaleiro ali diante de Raquel. Está lá no Gênesis capítulo 29, especificamente no versículo 10. Então, aí a gente já começa a perceber um pouquinho do biotipo do povo de Israel e essa menção no Êxodo 1 de dizer que o povo era forte, o povo se tornou numeroso, mas também era muito forte, então próprio para trabalhos forçados. Isso era visto pelos egípcios como um encaixe perfeito, e eles puderam realmente forçar os israelitas a isso. Bem, no versículo 15 em diante, nós vamos completar nossa leitura, vamos até o versículo 18 e verificar um pouquinho mais do plano de Deus versus o plano do faraó. Diz assim, versículo 15 até o versículo 18. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras não temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Porque deixaram viver os meninos. Segunda tentativa. Volto a repetir, e é para frisar realmente nesse primeiro capítulo. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Repita isso para si mesmo, guarde isso. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Primeiro plano, vamos submeter o povo de Israel a uma escravidão, vamos forçá-los a trabalhar e vamos judiar deles, né? Então, começa na obra, vai para o campo e depois em todo tipo de trabalho forçado, como terminou 14. Não deu muito certo. O faraó tem um plano B. O plano B é o seguinte: vamos colocar esse povo nas nossas mãos, ter o controle sobre eles através de um genocídio. Né? Na verdade, são dois crimes, né? Genocídio e infanticídio. Então, ele quer exterminar com o povo de Israel, não quer dizer, exterminar, ele quer ter sob controle. Então, ele quer determinar que eles não cresçam muito e, ao mesmo tempo, matando as crianças. Esse é o plano dele. Né? E aí, quem olha para isso fala: poxa, agora ele pegou pesado, agora a coisa vai realmente desandar. Mas nada pode frustrar os planos de Deus. Então, ele chama as parteiras, que têm os seus nomes aqui declarados, Sifra e Puá. Um dos comentários chega a falar sobre o significado dos seus nomes, né? Que eu anotei aqui, está como beleza e esplendor. Alan Cole é o nome do comentarista, né? Mas, enfim, o nome delas vão lembrar outros personagens mais à frente, né? Sifra pode lembrar Safira,
lá em Atos 5, Puá vai lembrar Purá, o servo de Gideão também, lá em Juízes, mas enfim, dois nomes são mencionados. Existem aqui alguns debates a respeito disso, porque é somente dois nomes. E existem algumas linhas de entendimento, de argumentações. Eu vou apresentar elas para vocês, né? Mas não há clareza sobre a definição de qual linha a adotar, mas você pelo menos passa a ter conhecimento sobre elas. Bem, há quem diga que só duas foram mencionadas, porque somente estas duas temeram a Deus. O texto não nos dá mais informações do que isso para poder confirmar essa linha de pensamento. Uma outra vai dizer que as duas foram mencionadas porque as duas eram as chefes das parteiras, então por isso é o nome delas, mas também não há sustentação para isso no texto. Uma outra linha vai dizer que as duas estão aqui mencionadas porque foram as únicas que tiveram os nomes lembrados. Essa eu acho a mais fraca, né? Porque se tivessem outras que tivessem o mesmo temor, a mesma coragem, não acredito que seriam esquecidas, mas existe essa linha de pensamento. E há quem diga também que elas eram as duas únicas porque é a necessidade. O povo, na verdade, não era um povo assim tão grandioso, não passava dos seus milhares, e duas mulheres daria conta aí dos partos entre os israelitas. Mas, como disse, né, apenas para que você tenha conhecimento da linha de pensamentos aí nesse debate, mas o texto bíblico nos informa Sifrá e Puá. Se tiveram mais, se não foram colocados, enfim, o texto não coloca isso para a gente, tá? E por que a morte dos meninos? Aí foi uma inteligência do povo egípcio, né, para tentar resolver o problema deles, né? Não que eu concorde, mas com isso as mulheres viveram, se tornariam suas escravas concubinas, onde que numa geração, numa única geração, eles já poderiam absorver com os egípcios o povo de Israel, né? E tirando ali os meninos, eles teriam mais força, mais poder sobre o povo de Israel, ok? Deixa eu ver a gente vai até o 18, né? Versículo 17 tem uma informação interessante. Eu vou repetir a leitura do versículo 17. Ali nós lemos assim: Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Aqui não tem como, pelo menos quando eu estava analisando esse texto, eu lembrei de um outro texto, de um outro povo de Deus que não temeu ordens humanas. E aí quem tem esse conhecimento bíblico vai se lembrar comigo de Atos capítulo 5, o versículo 29. Atos 5, 29. Vou trazer na tela aqui para você. O que acontece? Diz a palavra de Deus: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Eu penso que esse texto de Atos 5, 29, ele tem forte ligação com o que fizeram as parteiras, com o que fizeram Sifrá e Puá. Faraó era temível, né? O governo sempre foi de temor para os homens. Nós vimos lá José, né, também na sua passagem pelo Egito, ele tinha respeito, temor pelo faraó, até que ele também se torna o segundo no governo ali, também sendo temido pelo povo. Mas elas preferiram temer a Deus do que os homens. Isso deve valer para mim e para você também. Não podemos e não devemos deixar de obedecer às autoridades. Aí a gente vai entrar num texto aí de Paulo aos Romanos, capítulo 13, por exemplo, sobre a submissão às autoridades. Nós devemos ter essa obediência às autoridades, mas desde que o que elas coloquem não interfira naquilo que Deus diz para que nós façamos.
Foi isso que aconteceu com Pedro e os apóstolos. Eles foram chamados pelo Sinédrio, pelas autoridades da época, com o pedido de que eles não mais falassem no nome de Cristo. Eles parassem de divulgar, de proclamar Jesus Cristo. E aí a resposta deles na lata é essa: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Na verdade, esse é outro texto, né? Precisamos obedecer antes a Deus do que aos homens. Esse é o texto de Atos 5:29. Eles vão continuar, mesmo sob ameaças. Se vocês continuarem, vocês vão ser castigados. Eles ainda assim continuam anunciando o nome de Deus. Então, normalmente, aqueles que se opõem a Deus, aos planos de Deus, tentam coibir, intimidar o povo de Deus às suas ações. Mas nós devemos continuar temendo somente ao Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 28. Olha só, Mateus capítulo 10, versículo 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, se devemos temor a alguém, que seja Deus, né? Que pode realmente terminar com o corpo e com a alma. Ele tem poder para tudo isso. Nosso temor é somente a Deus. Ele sim o Senhor todo soberano, todo poderoso, mais temível do que qualquer outro deuses, né? Então, tema somente a Deus, irmãos. Bem, versículo 19. Versículo 19 até o versículo 22, Êxodo, capítulo 1, versículo 19 até o versículo 22. Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. O que acontece aqui nesse finalzinho? As parteiras vão argumentar com o Faraó que, olha, a gente chega lá para fazer o parto e as mulheres já deram à luz, né? Estava vendo aqui numa das pesquisas, diz que a bebê que nasceu mais rápido no mundo, parece que na Inglaterra, por 5 minutos aconteceu o parto, coisa muito rápida e que foi parar depois no Guinness, né? Mas é interessante a fala das parteiras. Elas, na realidade, estão usando de um artifício para que elas continuem obedecendo somente a Deus. Elas dizem exatamente algo que, pelo menos na história do povo de Israel, nós não temos nenhuma menção. Pelo contrário, nós vamos encontrar lá em Gênesis 35, o versículo 16, Gênesis 35, 16, sobre a Raquel, esposa de Jacó. Eles partiram de Betel e, quando ainda estava a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. A gente sabe que Raquel clamou tanto, pediu a Deus para ter um filho. Teve José e teve também Benjamim, mas ela teve uma grande dificuldade exatamente no nascimento de Benjamim, o que levou depois à morte, né? Então, o que essas mulheres estavam colocando aqui, na verdade, não era o fator biológico dos hebreus, não era algo que realmente acontecia, mas elas usaram desta maneira para despistar o faraó, tá? A palavra diz que Deus foi bondoso com as parteiras, não pelo artifício em si, mas por temerem a Deus, tá? Deus foi bondoso com as parteiras
e o povo ia se tornando mais numeroso, cada vez mais forte. Tá? A força aqui é pelo seu conjunto, não que eles iam nascendo e iam se tornando fisicamente mais fortes, mas pelo conjunto, pelo número grande do povo que ia se fazendo ali. Bem, visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu que eles tivessem as suas próprias famílias. Há quem diga que essas parteiras, no seu início, elas eram até mesmo estéreis, né? Mas, novamente, não temos aqui algo que sustente isso no texto. Mas o que temos é que Deus foi bondoso. E aí, consequentemente, como uma recompensa a elas, que tanto fizeram pelo povo, permitiu que essa família de Deus crescesse, a elas foi concedida ter as suas próprias famílias. Deus é galardoador, tá? Deus é bondoso, ele continua abençoando aqueles que o temem. Bem, e terminamos com 22, que é um terceiro plano de Faraó. Primeiro plano, para tentar frustrar o plano de Deus. Vamos oprimir, vamos deixar a vida deles amarga. Então, eles dão trabalhos forçados a Israel. Segundo plano, vamos matar esse povo. Vamos matar eles já no seu nascimento. E vamos usar as parteiras para isso. Não deu certo de novo. Terceiro plano, então vamos lançar ao Nilo e todo menino recém-nascido. Tem um comentarista que vai colocar que cada povo tinha a sua maneira de lidar com as punições, com os castigos ou com a morte do povo escravo. Aqueles povos que viviam em terras, em terrenos pedregosos, utilizavam do apedrejamento, mas os egípcios, que tinham ali muitos rios no seu entorno, eles utilizavam do afogamento. Então, circunstância ali permitia a eles esse tipo de execução. Então, vamos lançar os meninos no Nilo e assim nós terminamos com esse povo. É interessante porque há uma pré-figuração aqui também daquilo que nós vamos ver lá no Novo Testamento, quando Herodes, sabendo que nasceu o Messias, ele tenta também matar todos os meninos. E nisso o Senhor Jesus Cristo é salvo, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Muitos meninos no Egito morreram, muitos meninos em Belém morreram, mas os planos de Deus permaneceram, tanto no Egito com Moisés, quanto em Belém, no tempo de Cristo, com o mandado do rei Herodes. Nada pode parar aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus tem em mente. Deus, ele executa a sua obra com perfeição. Agora, não é porque isso acontece que nós vamos passar por dificuldades e por sofrimentos. Por isso eu quero até terminar a nossa meditação de hoje pensando num texto lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, a parte B, até o versículo 6. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, a parte B, até o versículo 6, eu compartilho aqui com vocês. Diz assim o texto: a herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Nós estamos passando por isso, alguns mais, outros menos, mas ainda agora, por um pouco de tempo, nós vamos passar por vários tipos de provações, mas continuaremos exultando, né? Nós vamos continuar bendizendo a Deus. O povo de Israel no Egito começou a ser oprimido, passou por grande sufoco,
por grandes dificuldades. Na verdade, séculos se passaram e no finalzinho desses 430 anos, como nós vimos no texto, o povo se viu ainda mais oprimido. Mas devemos continuar exaltando a Deus, devemos continuar nos alegrando, porque há uma promessa que vai sobrepor todo o sofrimento, vai ser maior do que qualquer provação que nós passemos. O Pedro vai dizer então da herança que está guardada nos céus. Se colocar numa balança, não há comparação. O próprio Paulo vai dizer lá em Romanos, né, que os nossos sofrimentos não podem ser comparados à glória que está por vir. Então, nosso foco deve ser esse. Ao invés de olhar somente para a opressão, para aquilo que está acontecendo, para as várias tentativas de poder exterminar, acabar com o povo, fazer sofrer mais, aumentar a crueldade, o meu foco deve permanecer na herança que está guardada. Sabemos e vamos observar nos capítulos anteriores que, por um pouco, o povo de Israel não conseguiu manter esse foco. Eles olhavam para a opressão e achavam que aquilo era tudo de ruim na vida deles e que todo o foco deveria ser colocado ali. Mas eles vão ter o livramento. Nós vamos ver isso mais para frente, com Moisés, o livramento dado por meio do altar. É palavra dele, mas tenta focar naquilo que ele tem como promessa de vida eterna para a sua vida. Amém? Esse é o texto de hoje. Nós vamos mais tarde, nós vamos nos próximos capítulos continuar na quarta-feira, né, o capítulo 2. Bem, eu tive aqui um probleminha de alguns segundos na minha internet, não sei se afetou vocês aí, mas para mim aqui já retornou, tá? Nós vamos para os nossos momentos de oração. Vou compartilhar aquilo que os irmãos já colocaram para a gente no culto anterior, inclusive domingo passado, eu não atualizei os pedidos no culto da noite, então hoje eu peguei aquilo que os irmãos compartilharam no culto da manhã de domingo e compartilharam no chat no culto de domingo à noite, tá? No culto presencial, aqueles irmãos que postaram no chat, nós trouxemos para cá. E alguns pedidos que recebemos aí também durante o início da semana, tá? Vamos o nosso momento de oração, deixa eu puxar para cá. Nós temos um slide ao menos de motivo de oração, começando pelo nosso irmão Davi Olá. Davi pede oração pela saúde da sua esposa Márcia Olá. Márcia tem feito algumas consultas, alguns tratamentos, mas tem tido algumas dores. Nós então pedimos à igreja, ao pedido do irmão Davi, para que orem em favor da Márcia. Ok? Nós temos também a irmã Marinha agradecendo pela viagem que ela fez ao Ceará. Então isso foi compartilhado no chat também, no culto de domingo, viagem feita pela nossa irmã. Nós vamos agradecer a Deus pelos seus cuidados. O Emerson agradece pelo aniversário da Bianca. Bianca é irmã da Grazi. Nós estávamos em oração por ela, por uma dificuldade, por uma enfermidade que ela teve durante a semana, que assustou muito a família, mas graças a Deus a Bianca já está bem e inclusive pôde aí celebrar o aniversário que foi mencionado aqui no domingo, tá? Orem pela Bianca, pela Grazi, pela família toda ali, aquelas crianças carecem aí das nossas intercessões. Orem também pela família da irmã Luciene, que está de luto pela morte do seu irmão, se eu não me engano, o nome dele é Abimael. Então, a irmã Luciene e a sua família estão em luto e requer aí do conforto, consolo de Deus, isso também através das orações dos irmãos. O irmão Ailton, no domingo, mencionou e agradece a Deus pelo aniversário da Kalina, né? Nós também mencionamos ali, louvamos a Deus pela vida dela,
e oramos para que anos de vida ainda venham a nossa irmã Kalina, que Deus a abençoe. A irmã Jandira, ela pede pela Manuela e Ioná, que estiveram envolvidas num acidente. Tá? Eu quero dar uma olhada também aqui no chat para verificar se tem mais algum pedido que os irmãos tenham colocado e de repente eu não tenha observado no início. Temos sim, ó. A irmã Felicidade colocou aqui que agradece a Deus pelo livramento que ele deu à minha neta. A Heloísa subiu no sofá, pulou a janela e saiu sem nenhum machucado. Glória a Deus. Amém por isso. Né? Vamos agradecer a Deus por esse cuidado pela Heloísa. Bem, que susto, hein, irmã Felicidade? A criança é um piscar de olho, não tem jeito, irmãos. A irmã Edna, Aparecida Marcelina, ela pede oração por causas que para ela parece impossível. Para Deus, tudo é possível. Eu também creio assim, irmã Edna. Para Deus, tudo é possível. Lucas 1,37, né? Tudo é possível para nosso Deus. E como vimos aqui no estudo, nada pode frustrar os planos de Deus. Se esses planos são de Deus, pode ter opressão, pode ter angústia, pode ter amargura, mas os planos de Deus seguem, tá? Então, cremos nisso também, nada para o nosso Deus, tá? Deixa eu ver mais aqui. A irmã Suzy agradece as orações pela Ciene, que está se recuperando, e pede oração por toda a família e também por causas judiciais. Nós vamos continuar então orando pela Suzy, agradecendo aí pela saúde da Ciene, ok? Bem, do chat, irmãos, são esses os motivos que eu vejo aqui. Eu vou trazer de volta os pedidos de oração que já foram compartilhados. Nós vamos orar. Eu vou começar pelo que está no chat e depois eu vou subindo e vou orando aí por cada um dos pedidos. Eu vou deixar a minha câmera em offline, né, stand-by, e os irmãos podem aí também orar por aí com os pedidos de orações que foram observados, tá? Que foram tratados. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, quero neste momento colocar diante do Senhor os nossos pedidos, os pedidos de oração dos meus irmãos, da tua igreja, na confiança, como agora há pouco mencionamos, de que o Senhor é o Deus do impossível. Nada está para o Senhor como dificuldade, como algo não realizável. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas. No entanto, ó Pai, suplicamos que nos faça compreender a Tua vontade e que ela se estabeleça nas nossas vidas. Algumas vezes, Pai, não compreendemos isso, mas queremos que o Senhor nos ajude. Tenhamos a mente de Cristo, como nos ensina o apóstolo Paulo, que sejamos uma mesma sintonia e que o Teu Espírito em nós possa comunicar ao Senhor aquilo que é necessidade nossa. Pai, eu agradeço a vida da Ciene, a sua recuperação. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida dela e também da sua família. Ser com cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajude a irmã Suzy nas suas causas judiciais. Dê a ela todo o discernimento, sabedoria para lidar, Pai, com estas questões. Ser com aqueles que têm como resolver isso, aqueles que têm isso nas mãos, para que, não ilegalmente, mas justamente, eles possam agir, ó Pai, e com essa justiça, favorecendo a nossa irmã, ó Pai, naquilo que lhe é direito. Deus, eu quero também colocar diante do Senhor a vida da Edna. Sê com ela, Pai, por favor, principalmente
em questões em que, como ela mesma mencionou, parece impossível. E aí é sua especialidade, Deus. Nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que não cabe a nós, aquilo que nós não temos como resolver, nós só temos que colocar em tuas mãos. Sê clemente, Deus. Olhe para a vida da Edna, ajude ela, Pai, nessas causas impossíveis. Que o teu nome seja glorificado. Que nisso tudo, ó Pai, não só para satisfazer o homem, mas para o engrandecimento, para a glória do Senhor. Que o testemunho seja dado e que outras pessoas, através disso, também venham a conhecer um pouco mais do Deus maravilhoso que és. Deus, eu também agradeço ao Senhor pela vida da Heloísa. Pai, obrigado pelo livramento a esta criança, dos teus cuidados sobre a vida dela. Pode parecer algo muito simples para nós adultos, mas para uma criança o acontecimento se torna grave. E sabemos que o Senhor tem estado sobre essa família. Obrigado, Pai, pela irmã Felicidade, por cada um da sua família, irmão Benilson, a irmã Ana Beatriz, sei com a Camila, também com o genro da irmã Felicidade e agora com a Heloísa. Continue protegendo ela, Pai, que ela cresça dando alegrias à sua família. Senhor amado, eu peço também pela Manuela e a Ioná, pedidos da nossa irmã Jandira, que tiveram não só elas, mas outras pessoas próximas envolvidas num acidente. Por favor, Deus, ajude-as, dando tranquilidade a elas, ajudando também em suas recuperação. Por favor, Senhor, que a tua mão de poder esteja sobre a vida dessas pessoas. Suplicamos a ti em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela vida da irmã Kalina. Obrigado por mais um ano de vida concedido a ela. Continue fazendo dela bênção para aqueles que estão próximos a ela e para aqueles a quem o Senhor aproximar dela. Louvamos a ti, Pai, e que continue com ela, com o Ailton, com a Bruna, com o Felipe. Ajude-os, Pai, também nas suas necessidades. Pai, eu suplico ao Senhor pela família e pela nossa irmã Luciene. Que o teu Santo Espírito os conforte, dê consolo a cada um deles, Pai. Principalmente a família, Pai, do Abimael, a esposa, a filha, mas também alcance cada um dos seus familiares. Sê com eles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo te peço. Agradeço também pela Bianca, pela recuperação dela, pelos teus cuidados sobre a vida dela, e de poder fazer a Grazi enxergar que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus que age. Obrigado porque agora ela pôde celebrar o seu aniversário e novamente ainda a sua irmã se lembra de ti e pede para agradecer ao Senhor. Você também com Emerson, com a Severina e com os seus vizinhos ali próximo, Pai, que tem aberto suas casas, seus corações para o teu evangelho. Agradeço, Pai, pela vida da irmã Marinha, pela sua família, pela viagem que ela pôde fazer, Senhor. Obrigado, porque já não é a primeira vez, mas o Senhor tem guardado, o Senhor tem protegido essa família. A cada nova necessidade, Deus, se faça presente no meio deles. Por favor, Senhor, por onde pisar a planta dos seus pés, que eles possam ser acompanhados pelo Senhor. E se não for da tua vontade, Pai, que não haja a permissão de eles se deslocarem para que nada de mal os ocorra. Livre-os de todo o mal, Pai, em nome do Senhor Jesus. Agora também peço, Pai, pela vida da nossa irmã Marciolá, pedido do nosso irmão Davi, ser com ela, Pai,
eliminando, diminuindo as suas dores. O nosso desejo e pedido é que ela tenha recuperação total, mas livre-as da dor, Pai. Por favor, que os tratamentos possam surtir efeito, mas se porventura eles não tiverem, contamos com o teu milagre, contamos com o teu poder, com a tua mão sobre a vida da Márcia, Pai, para que ela possa ter breve recuperação. Você também com o Davi, também dando a ele, Pai, o seu vigor, a sua força, continue sendo sobre a vida do teu servo, principalmente dando a ele toda a destreza, sabedoria para o acompanhamento, para encaminhamento, juntamente com a nossa irmã Márcia. Em extensão, peço pela nossa irmã Estela, pelo Juliano, pela Sabrina, por cada um dos seus familiares. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Você também com a minha irmã Maria de Assis, Pai. Apesar de não ter aqui mencionado e não ter inserido o pedido dela, oro por ela, oro pelo Bruninho. Ajude-os, Pai. Você também com os seus filhos, seus familiares, seu sobrinho. Por favor, Deus, a tua serva precisa de ti. Ela carece dos teus cuidados também, Senhor. Dê a ela um pouco mais de alívio, de descanso, Pai, diante daquilo que ela tem suportado. Peço também, Pai, para a continuação do nosso retorno. Agradeço por aquilo que já presenciamos no domingo à noite e por aquilo que ainda vamos experimentar nas próximas semanas. Ser com a tua igreja, o teu povo. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora louvar a Deus. Nós estamos partindo para o encerramento deste culto, dessa transmissão. O hineto escolhido aqui, ele tem o título Comigo. Ele é baseado no Salmo 23, dizendo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando Deus está conosco, essa deve ser a nossa visão. Devemos enxergar que Deus nos supre daquilo que é necessário, de que, estando Ele como nosso pastor, nós podemos nos tranquilizar, ficar certos de que Ele vai cuidar de nós, mesmo que não pareça. Ele está sempre cuidando de nós. Vamos louvar a Deus. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará.
Ok. Guarda esse ineto. Pense nele. Eu tenho dito que os nossos louvores estão na playlist lá no YouTube. Esse é um dos que eu gosto de ouvir de vez em quando aqui em casa. Ele tem muito a ver com aquilo que nós falamos, né? Com as parteiras que não temeram o faraó, mas temeram a Deus. Que Deus seja sobre a sua vida. Que Deus seja e está sobre esse final de quarta, sobre essa noite final de noite que nós teremos. Lembre-se sempre, Deus está conosco. Emanuel, Deus presente, Deus conosco. Sendo assim, uma ótima quarta-feira para você, um bom resto de semana, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, até amanhã às 20 horas. Tchau, tchau, irmãos.